Bom, pessoal, chegando aqui no quarto e último bloco, eu com vocês aqui, resolvi separar esse último bloco aqui para trabalhar questões. Então, vamos lá. Primeira questão aqui trabalhada vai ser de obrigações. Foi uma prova já organizada pela FGV, pela própria OAB, e diz: Joana e suas 4 irmãs, para comemorar as bodas de ouro de seus pais, contrataram Ricardo para organizar a festa. No contrato, ficou acordado que as 5 irmãs arcariam solidariamente com todos os gastos. Então, ali, uma solidariedade, não é? Ricardo, ao requerer o sinal de pagamento, previamente estipulado no contrato, não obteve sucesso, pois cada uma das irmãs informava que o outro tinha ficado responsável pelo pagamento. Ainda assim, Ricardo cumpriu a sua parte do acordado. Ao final da festa, Ricardo foi até Joana para cobrar pelo serviço, sem sucesso. Sobre a situação apresentada, fale o que se deu. Gente, nós temos aqui uma regra estabelecida no artigo 275 do Código, em que o credor ele tem direito a exigir e receber de um ou de todos os devedores, parcial ou totalmente, a dívida em comum. Então, se o pagamento ele foi parcial, todos os demais devedores eles continuam obrigatoriamente solidários pelo resto, gente. Como diz aqui o artigo 275, que destaca a regra da solidariedade. Lembrando que a solidariedade ela não se presume, ela advém da lei ou da vontade entre as partes. Então, vamos ver aqui o gabarito. Segundo a letra A, que é o gabarito encontrado, se Ricardo resolver ajuizar demanda em face de somente Joana e as outras irmãs, ainda assim permanecerão responsáveis pelo débito, tá? Atenção, tudo bem? Até porque eu aplico 275 no seu parágrafo único, que diz: não importa a renúncia da solidariedade, a propositura de ação pelo credor contra um ou algum dos devedores. Ok? Então, caso o Ricardo aí ajuize a demanda em face de somente de Joana, as outras irmãs, em razão da sua solidariedade, passiva no caso, permanecerão responsáveis pelo débito. Então, correta está a letra A. E esse, inclusive, foi o gabarito utilizado pela FGV, ok? Todas as outras, gente, aqui não estão em acordo com o que foi trabalhado em nossa questão. Tudo bem? Beleza, gente? Vamos passar aí para a próxima questão, porque é a questão de número 2. Vitor e Paula celebraram entre si, por escritura particular, levada a registro em cartório de títulos e documentos, contrato de mútuo. O que é um mútuo? É um empréstimo, não é? Empréstimo de bem o quê? Fungível, o que difere do comodato, que é um empréstimo de bem infungível, por meio da qual Vitor toma emprestada de Paula a quantia de R$10.000, obrigando-se a restituir o montante no prazo de 3 meses. Obrigando-se a restituir o montante no prazo, então, aí de 3 meses. Bom, em garantia da dívida, Vitor constitui em favor de Paula, por meio de instrumento particular, direito real de penhor. Penhor é um direito real de garantia que recai sobre bens móveis, o que difere dos bens imóveis, que é a hipoteca, ok? A gente tem como direitos reais de garantia a hipoteca, o penhor e a anticrese. E quando uma coisa é colocada em penhor, a gente fala que ela está empenhada e não penhorada, ok? Empenhada. Então, olha lá, direito real de penhor sobre uma joia de que é proprietário. Vencido o prazo estabelecido para o pagamento da dívida, Vitor procura Paula e explica que não dispõe de dinheiro para quitar o débito. Propõe então, ok? Propõe então, em vez da quantia, Paula receba, em pagamento da dívida, a propriedade da coisa empenhada. Assinale a opção que indica a orientação correta, ok? A orientação correta
a ser transmitida a Paula. Esse acordo, ele é válido, gente? Sim ou não? Bom, olha só. Para ter validade, o acordo sugerido por Vitor deve ser celebrado por escritura pública. Não necessita ser celebrado por escritura pública. O acordo sugerido tem validade. Para ter validade, o acordo sugerido deve ser homologado. Não tem necessidade. O acordo sugerido por Vitor é válido, uma vez que constitui espécie de pacto cuja licitude é expressamente reconhecida por lei, certo? E se, inclusive, ele recebeu outra coisa do que foi pactuada, nós podemos falar até na possibilidade da ação em pagamento, ok? Da ação em pagamento. Então, nós temos regra estabelecida no artigo 356 do Código Civil. E o que seria a dação em pagamento? Um pagamento indireto em que a parte credora recebe outra coisa da que foi pactuada. Ele tem o animus solvendi, a parte credora, ela consente em receber prestação diversa da que foi pactuada. É claro que a parte credora, ela não é obrigada a aceitar a prestação diversa, ainda que a prestação seja mais valiosa. Ainda que a prestação seja mais valiosa. Ela não é obrigada a aceitar uma prestação diversa, ainda que esta prestação seja uma prestação mais valiosa. Ainda que seja mais valiosa, gente. Tudo bem? Ainda que seja mais valiosa. Então, nós temos que nos atentar e observar, tá? A regrinha que se refere ao artigo 356, dação em pagamento. Para quem faz a turma regular comigo, é um dos temas que eu mais aposto sempre aí em provas. Tudo bem? Terceira questão. Olha lá. Renato é proprietário de um imóvel e o coloca à venda, atraindo o interesse de Mário. Então, ele é proprietário de um imóvel, coloca esse imóvel à venda, atraindo o interesse de Mário. Depois de algumas visitas ao imóvel e conversas sobre o seu valor, Renato e Mário, acompanhados de corretor, realizam um negócio por preço certo, que deveria ser pago em 3 parcelas. A primeira, naquele ato a título de sinal e princípio de pagamento, mediante recibo de que dava o negócio por concluído, ok? De que dava o negócio por concluído, de forma irretratável. A segunda, deveria ser paga em até 30 dias, contra a exibição das certidões negativas do devedor. E a terceira, seria paga na data da lavratura da escritura definitiva em até 90 dias, a contar do fechamento do negócio. Antes do pagamento da segunda parcela, Mário celebra com terceiros contrato de promessa de locação do imóvel por temporada, recebendo a metade de cada aluguel antecipadamente. Renato, ao tomar o conhecimento de que Mário havia celebrado as promessas de locação por temporada, percebeu que o imóvel possuía esse potencial de exploração. Em virtude disso, tá? Renato arrependeu-se do negócio e, antes do vencimento da segunda parcela do preço, notificou o comprador e o corretor, dando o negócio por desfeito. Com base na hipótese formulada, assinale a alternativa correta. Gente, nós temos um assunto aqui de arras. Isso, arras. E lembrando que as arras, elas podem ser trabalhadas do 417 ao 420. As arras, elas podem ser confirmatórias e elas podem ser penitenciais. Então, vamos lá. As arras poderão ser confirmatórias e as arras poderão ainda ser penitenciais. Penitenciais. Olha que importante, hein? Arras confirmatórias e arras penitenciais. Sobre o assunto de arras confirmatórias e arras penitenciais, eu tenho aqui o 418 e o 419,
e nas arras penitenciais, o 420. Nas arras confirmatórias, não cabe o arrependimento, mas cabe indenização suplementar. Não será cabível o arrependimento, mas é possível se falar em indenização suplementar. Já nas arras penitenciais, cabe o arrependimento, mas não cabe indenização suplementar. Por expressa previsão da lei, gente. Por expressa previsão legal. Será cabível o arrependimento. E olha só, como é que você vai identificar na hora da prova se as arras são penitenciais ou confirmatórias? Para que você marque como penitenciais, as partes têm que ter estabelecido o arrependimento. As partes devem ter estabelecido o arrependimento. Se nada foi falado acerca do arrependimento, se nada foi falado acerca do arrependimento, as arras serão elas confirmatórias. E no caso aí em tela, o que fora narrado para nós, tá? Nós temos, e eu vou apontar o gabarito direto, a letra D, porque vamos falar de arras, sim, confirmatórias. E aqui nós aplicamos uma regra geral. Essa regra geral, inclusive, cabe para as duas arras, tanto as confirmatórias como as penitenciais. Reparem, se aquele que deu arras, então, por exemplo, eu, Cristiano, dei sinal para João para a compra de um imóvel, 10% desse imóvel. Então, se aquele que deu arras vier a desistir do negócio, aquele que as recebeu poderá desfazer o mesmo, poderá desfazer o negócio, reter o valor. Então, se aquele que deu arras desfizer o negócio, aquele que as deu poderá desfazer o mesmo e reter o valor. Agora, se foi aquele que recebeu arras vier a desistir do negócio, aquele que as deu poderá desfazer o mesmo, pedir o valor de volta e mais o equivalente. Esse equivalente é o igual ao valor de volta, ou você pode falar a devolução em dobro. Tudo bem? Então, ó, letra D, o gabarito aí, ó. O vendedor perde o sinal e o comprador pode exigir uma indenização, tá? Aí a gente vai aplicar o 418 combinado com o 419 para o Instituto das Arras, que são chamadas de penitenciais. Ok? Tudo bem? Arras penitenciais. Tudo bem? Ok? Beleza? Bom, então o vendedor perde o sinal, pago, e o comprador pode exigir uma indenização pelos prejuízos em que a desistência deu causa, tá? Aqui a desistência deu causa. Se o valor superar o sinal dado, sendo devida a comissão do corretor, não obstante o desfazimento do negócio antes do aperfeiçoamento, tá? Então, olha lá, galera, tranquilo? Tudo bem? Então, ó, esse é um assunto que vale destacar no nosso tema. Ok, galera? Belezinha? Show! Você precisa estar preparado aí, ó. Tá preparado. E vamos seguir, então. Próximo tema. Gilvan. Devedor. Contrai empréstimo com Haroldo, credor, para o pagamento com juros no valor do mútuo, no montante de R$10.000. Para facilitar a percepção do crédito, a parte do polo ativo obrigacional ainda facultou no instrumento contratual firmado o pagamento do montante no valor avançado, ou a entrega do único cavalo de raça manga larga, marchador, da fazenda, conforme escolha a ser feita pelo devedor. Ante os fatos narrados, assinale a alternativa que é a alternativa correta. Então, assinale a alternativa correta, gente.
nós temos aqui o seguinte, é um cavalo? Gente, tá? É um cavalo? A questão A, tá aqui numa situação, olha aqui, logo de cara. O valor de R$10.000, Gilvan contrai empréstimo com Haroldo credor para o pagamento com juros do valor do mútuo no valor de 10 mil. Para facilitar a percepção do crédito, a parte do polo ativo obrigacional ainda facultou no instrumento contratual firmado o pagamento do montante do valor avançado ou a entrega do cavalo manga-larga machador, ok? Machador. Nós temos aqui, gente, uma obrigação alternativa. Foi uma coisa ou outra em que se percebe a regra do 252 e seguinte do Código Civil. Ok? Ela também pode ser chamada em provas de obrigação alternativa ou disjuntiva. Ok? Alternativa ou disjuntiva. Então, atenção. Atentem-se para essas duas causas. Esses dois nomes, perdão. Beleza? Vamos lá. Quinta questão. Carlos Pacheco e Marco Araújo, advogados recém-formados, constituem a sociedade P&A Advogados para fornecer e instalar todo o equipamento de informática. A sociedade contrata José Antônio, que, apesar de não realizar essa atividade de forma habitual e profissional, comprometeu-se a adimplir sua obrigação até o dia 20 de fevereiro de 2015, mediante pagamento do valor de R$50.000, no ato da celebração do contrato. O contrato é celebrado de natureza paritária, ou seja, as partes estão em pé de igualdade, não sendo formado por adesão. Adesão é aquele que as cláusulas são predispostas por uma das partes. A cláusula 8ª do referido contrato estava assim redigida. O total inadimplemento desse contrato, por qualquer das partes, ensejará o pagamento pelo infrator do valor de R$50.000. Não havia no contrato qualquer outra cláusula que se referisse ao inadimplemento ou suas consequências. No dia 20 de fevereiro de 2015, José Antônio telefona para Carlos Pacheco e lhe comunica que não vai cumprir o avançado, pois celebrou com outro escritório de advocacia contrato por valor superior, a lhe render maiores lucros. Sobre os fatos narrados acima, assinale a alternativa que se encontra correta. Uma questão grande, né? Tá? Grande. E aí, o seguinte, a gente vai trabalhar a ideia, gente, tá? Da regra de uma cláusula penal, não é isso? Uma penalidade civil. E a cláusula penal, ela pode ser compensatória, regra do artigo 410, e ela poderá ser moratória, regra do artigo 411. Então, 410 do Código Civil, a cláusula penal de natureza compensatória, artigo 410 do Código Civil, e a cláusula penal moratória, artigo 411 do Código Civil. 411 do Código Civil. Ok? 411 do Código Civil. Artigo 411 do Código Civil. Então, esse é um ponto aqui, tá? Que vale você se atentar, vale você analisar acerca do assunto. A cláusula penal compensatória, ela será aplicável diante de inadimplemento total. É isso. O inadimplemento aqui será um inadimplemento total para aplicabilidade da regra do 410. Já se houver mora, o inadimplemento aí relativo, tá? Eu vou aplicar o artigo 411 do Código Civil.
Então, diante da recusa de José Antônio a cumprir o contrato, a sociedade poderá persistir na exigência do cumprimento obrigacional ou, alternativamente, satisfazer-se com a pena convencional. Tá? Beleza? Então, a regra está estabelecida no artigo 410 e ela é a cláusula penal compensatória. Ok? Deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. Cláusula penal, então, de natureza compensatória. Tema importante, tema relevante, tá? Para os nossos estudos. Temas que precisamos destacar e analisar aqui. Ok, galera? Passamos então para a próxima questão. TJ Bahia, analista judiciário. Silvio, aí FGV, percebam, né? Estou trazendo questões de outro concurso, mas a mesma banca. Silvio, fazendeiro e criador de gado de leite, arrendou um touro premiado para usar na reprodução de suas vacas leiteiras. Acontece que, apesar do zelo com o qual cuidou o animal, fortes chuvas que atingiram a região causaram a destruição das benfeitorias e morte de diversos animais, entre as quais o arrendado. Né? Então, aquele que foi arrendado morreu. Na nossa aqui, sexta questão. É correto dizer, tá? É correto afirmar que, em decorrência desse fato, era uma obrigação de quê, gente? Uma obrigação de restituir coisa certa, que a gente aprendeu lá na turma regular, no artigo 238. E aqui sim se aplica a regra da res perit domino para quem, Cris? Para o credor. É para o credor que eu aplico a regra da res perit domino. Para a figura do credor, a regra da res perit domino. Então, esse é um ponto aí bacana demais, ok? Um tema caloroso no nosso estudo. E aí o seguinte, gente, temos como gabarito, se eu aplico a regra, que se resolve o contrato arcando o proprietário com prejuízo decorrente, porque a perda do bem se deu sem culpa. Porque, gente, olha só, se houvesse culpa, eu aplicaria a regra do 239. E sempre havendo culpa, há de se falar de perdas e danos. Foi o que o macete até que eu dei para vocês lá na turma regular. Sempre que houver culpa, há de se falar de perdas e danos. Não é o caso aqui. A perda se deu sem culpa. Então, o credor, dono do bem, assumirá o prejuízo na forma do artigo 238. Quando eu falo de res perit domino, é falar que a coisa se perde para o dono. Res perit domino, coisa se perde para o dono. Coisa se perde para o dono. Res perit domino. Ok? Beleza, galera? Então, letra E, gabarito aí apontado no nosso estudo, tá? Gabarito apontado. Bom, gente, vamos lá? FGV, TCM, São Paulo. Cuidando-se de obrigação indivisível, aí eu pego carona lá no artigo 258. Por quê? Porque a obrigação indivisível é aquela que não suporta o fracionamento. A obrigação indivisível é aquela que não suporta o fracionamento. Não suporta o fracionamento. Obrigação essa, repito, indivisível. Aquela que não suporta o fracionamento. E aí o seguinte, cuidando-se de obrigação indivisível em que haja vários devedores, sendo inadimplente um deles, a cláusula penal, cuja natureza é pecuniária, poderá ser exigida pelo credor. Então, mais uma questão de cláusula penal.
E a cláusula penal é uma média aritmética de antecipação de perdas e danos. Lembrando que o limite da cláusula penal, segundo o artigo 412, é o valor da obrigação principal. Mas no caso de obrigação indivisível, eu aplico a regra do 414 do Código Civil, que diz, sendo indivisível a obrigação, todos os devedores caindo em falta, um deles incorrerão na pena, mas essa só poderá ser demandada integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros somente pela sua cota à parte. E o parágrafo único diz, aos não culpados, fica reservada a ação regressiva contra aquele que deu causa à aplicação. Então, no caso aqui, eu vou aplicar o gabarito da letra E, conforme artigo 414 do Código Civil, que trabalha com obrigação indivisível e aplicabilidade da cláusula penal. E a aplicabilidade da cláusula penal. Tudo bem, galera? Beleza? Então vamos aí continuar com a nossa bateria de questões, né? Vamos para a 8ª questão. FGV, TJ, Piauí, analista judiciário. Joana, locatária do imóvel de Marcela, reiteradamente efetua o pagamento mensal das despesas referentes à locação na sede da X administradora de imóveis limitada. Não obstante, Marcela, ao longo de toda a execução contratual, tenha prestado a quitação do pagamento feito pela inquilina, ela percebe que no termo de locação, há a previsão de que o pagamento deve se realizar no domicílio do credor. Se é domicílio do credor, gente, é uma obrigação que portável ou portable. Diferente da querable ou quesível. Porque a querable ou quesível é o domicílio do devedor. Domicílio do devedor. Querable ou quesível, domicílio do devedor. Ok? Beleza. Aí percebam o seguinte. Vamos lá. Juntos aqui. Diante do ocorrido, caberá à interessada requerer o quê, gente? Bom, aqui a gente vai aplicar a regra do artigo 330, que o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do que fora previsto no contrato. É a regra que nós estudamos lá na nossa turma regular, da suprécio e da surrécio. O que é suprécio? Suprécio significa supressão. Supressão do conteúdo obrigacional. Redução do conteúdo obrigacional em razão de uma inércia prolongada. Já a surrécio é a ampliação do conteúdo obrigacional em razão da inércia prolongada da outra parte. Então, a suprécio e a surrécio são o verso e o reverso da mesma moeda. Enquanto a suprécio se dá aí a supressão do conteúdo obrigacional, a surrécio se dá pela ampliação do conteúdo obrigacional. Então, nós temos aqui que nos atentar, sim, para a letra C. A eficácia dos pagamentos, pois seria a hipótese de renúncia presumida do credor quanto ao local de cumprimento da obrigação. E isso com base no 330 e no 422, que trabalha o princípio da boa-fé objetiva. Ok? Boa-fé objetiva. Tema aí legal, né? Tema extremamente importante para o nosso estudo. Um tema que foge daquilo que normalmente é previsto, tá? E devemos analisar. Gente, olha só. Temos aqui a resolução de 8 questões. E no nosso próximo encontro de Direito Civil, vamos analisar outros pontos teóricos e finalizar esse material que eu trouxe para vocês. Beijo para a mulherada,
Abraço para a macharada, fiquem com Deus e tchau!